Jornal da Guará de volta, já com o Marcos Saldanha aqui conosco. Boa noite, Marcos. Boa noite. A gente vai falar de consciência política, um dos nossos temas. A gente já tem propaganda eleitoral no rádio e na TV, a gente já tem as redes sociais aí vibrando, os candidatos nas ruas, agora está na mão do eleitor, não é verdade? Pois é, Hugo, a gente tem dito isso já há algum tempo, nas nossas conversas aqui direta com os eleitores, é justamente chamando para essa responsabilidade. A gente sabe que muitas das vezes o eleitor vota pela necessidade e não pela consciência política. O problema é que essa talvez seja a eleição mais importante dos últimos tempos. Seja qual for o candidato que seja eleito, que você escolher, ele vai lidar com um cenário de pandemia. E isso não é pouca coisa, um orçamento restrito, pequeno, aprovado numa época que sequer se imaginava que teríamos a pandemia. Então, o que a gente vê? As eleições aqui em São Luís, elas estão começando a se tornar bem acirradas. Diferente da eleição municipal de 4 anos atrás, que a gente acompanhou, onde havia um fenômeno, ou surgiram alguns fenômenos, a gente lembra naquela eleição, nós tivemos pelo menos aí, a eleição começou com uma candidata liderando, praticamente eleita no início do ano, depois nós tivemos um outro candidato que chegaria tranquilamente ao segundo turno, e o outro que era inesperadamente chegou, né? Era inesperado e acabou chegando. Ou seja, foi uma eleição toda marcada por fenômenos. Essa eleição, isso talvez não aconteça, porque a gente está vendo nas pesquisas que já começam a ser apresentadas essa semana, Hugo, que existe pouco espaço de manobra, ou seja, o número de candidatos qualificados, indiscutivelmente, é muito grande. Porém, o que a gente tem visto nas campanhas é um apelo para o campo emocional. E a eleição, a gente sabe, movimenta muitos sentimentos, desejos, aspirações, expectativas. É por isso que você vai ver nos programas políticos muito choro, músicas emotivas, quer dizer, apelando para a sua emoção. Aí é que pode estar toda a diferença. Você, eleitor, nós aqui da imprensa, temos que puxar essa eleição para o campo racional, para os dados, para a análise. Não à toa, as sabatinas que essa casa sempre ofereceu para os eleitores, agora elas são mais essenciais do que nunca. Ou seja, as entrevistas, os programas no rádio, na TV, onde estiver todos os candidatos. Não se feche de imediato a nenhum candidato agora. Você não precisa declarar paixão. Você tem que pensar com razão. Se você já tem o seu voto decidido, reveja, reanalise, compare os demais candidatos e veja. Tem uma máxima que diz que todo político é igual. Quando se diz isso, está querendo tirar de você a responsabilidade e o poder que você tem de decidir. Então é importante fazer esse dever de casa, analisar todas as propostas dos candidatos e analisar a realidade. Ou seja, a grande preocupação, Hugo, é que daqui a pouco não se crie uma expectativa muito grande com promessas dos candidatos e na realidade, o que a gente vai ver é um cenário completamente diferente. E isso não é uma visão pessimista, é a realidade. Orçamento pequeno, pouco espaço para criatividade, claro, para criar coisas novas, ou seja quem for o prefeito, ele vai basicamente resolver problemas. Verdade, vai ganhar um problema e tanto, né? Pois é, então não é uma tarefa fácil, então é por isso que não se pode agir com o coração. Por isso a importância das sabatinas que acontecem aqui na Guará, como você mesmo destacou, e que a gente espera que no dia 5 de novembro aconteça um debate profícuo, com ideias técnicas sejam debatidas, não é isso, Marcos? Exatamente, ou seja, claro, o que é comum durante os debates, e a gente vai ver a partir dessa semana o tom subir das eleições, a gente anunciou isso na terça-feira e já hoje a gente já vê isso. Os candidatos, eles vão partir mais para o ataque uns aos outros, tanto quem está na frente, como quem está na intenção de ir para o segundo turno, quem quer ganhar no primeiro turno. Isso faz parte do jogo democrático. O que você não pode é deixar-se levar por essa guerra, que não é uma guerra de ideias, de proposições.
Tudo isso acontece nas eleições, mas nessa eleição não. Nessa eleição você tem que separar o joio do trigo, separar essa atmosfera de disputa eleitoral, partidária, emotiva e ir para o campo da razão. Quem promete para você tem a capacidade, tem o aval, ele já provou que é capaz, tem experiência, e como ele pretende fazer aquilo que ele diz com o dinheiro que vai ter, não aquilo que ele espera ou deseja, mas aquilo que é real. Obrigado, Saldanha. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Até a próxima. Até um puxãozinho de orelha em todo mundo, às vezes faz bem, para a gente saber que essa é uma tarefa difícil mesmo, não é fácil, mas é necessária, né? Verdade, verdade. Muito obrigado. Boa noite.